Bem lembrado. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Yolanda John, eu moro em Houston, no Texas, há 21 anos nos Estados Unidos e sou Master Coach, formada pela Febracis, mas sou também formada pela Grand Canyon Christian University em a ciência de comportamento humano e sou mestranda em Life Coach em dinâmicas de família, mais específico na dinâmica conjugal. O que tem me dado muito estímulo de estar fazendo esse curso que nós temos na terça e na quinta de Famílias Fortes e uma parceria muito bacana com a Meire, que além de ser Master Coach também tem formação. Vou deixar ela mesmo falar da formação dela, tá, gente? Porque é muito grande para mim estar falando aqui. Se apresente, minha amiga. Você já acabou de falar? Acabei, ué. Ai, tá indo bem aí. Olá, pessoal. Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês hoje, aqui nessa tarde de quarta-feira. Nós estamos com essa turma à noite, né? A quarta-feira também já estamos aí encerrando e vendo, assim, as pessoas quererem entrar, eu não acharia justo vocês entrar numa turma que já está praticamente mais do que 50% de conteúdo e de ferramenta. Por isso, nós criamos essa oportunidade de estar aqui com vocês. Nós vamos ter 6 encontros semanais, todas as quarta-feiras, no mesmo horário, com o mesmo link. Como a Yolanda falou, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Meu nome é Meire Elias, eu sou Master Coach, Trainer e Palestrantes. Eu sou formada em Direito e tenho MBA em Gestão e Business Law pela FGV e formei pela Febracis em 2015. Eu busquei a inteligência emocional mais para estar atuando na área jurídica. Por que eu busquei isso? Quando eu trabalhava na área jurídica, a maioria dos problemas dos meus clientes era tudo confrontos emocionais, tanto na área empresarial como na vara de família. E quando eu pensei o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas a resolver esses litígios menos dolorosos, foi aí que eu conheci, né, a Febracis, conheci o curso de inteligência emocional, busquei me aprofundar em toda a disciplina. Hoje eu sou Golden Belt, também faço mestrado na Florida Christian University nos Estados Unidos, de Master Coach, mestre em Coach também, e também estou começando agora um MBA na PUC, né, do Rio Grande do Sul, de gestão e vendas e alta performance na área business, porque eu amo essa área e eu sei que todos nós temos um potencial grandioso para atingir o que você espera. A proposta desse treinamento desvende o seu potencial e alavanque na carreira, no mercado de trabalho, foi por que isso surgiu na minha cabeça. Nós vamos passar por um processo de transição. Muitas pessoas talvez vão perder o emprego ou buscar coisas novas. Então, eu busquei tanto o conhecimento que eu tenho de business, quanto o conhecimento que eu tenho de PNL, quanto o conhecimento que eu tenho de coaching, e montei esse treinamento para trazer ferramentas poderosas para vocês entenderem qual é realmente o seu potencial. Quando você descobre o seu potencial, você passa a fazer disso uma missão. E quando você faz disso uma missão, você tem prazer do que você está fazendo. Então, nesse momento, eu gostaria que você... Pessoal, uma coisa. Deixa eu voltar aqui. Vou parar de compartilhar a tela. Uma coisa que eu quero dizer para vocês. Aqui, a gente não conhece todo mundo. Vocês concordam comigo? Uhum. Então, o que eu falo no início dos nossos treinamentos? Como a gente não conhece o colega, não sabemos das fraturas que ele tem, dos desafios que ele tem, eu quero que todos vocês assumam o compromisso lá no nosso grupo do WhatsApp, que tudo que for falado aqui fica entre o nosso grupo, ninguém pode divulgar isso em rede ou
com outras pessoas, porque é a privacidade do nosso colega. Todo mundo concorda comigo? Dá uma likezinha aí, ok? Sabe por quê, pessoal? As pessoas vão começar a ter fichas caindo e começar a se abrir. E tem pessoas que esse grupo vai ser como se fosse um grupo familiar, de tanta confiança que ele vai ter no grupo. Foi o que aconteceu na sessão de quarta-feira passada, do outro treinamento que é à noite, de um aluno que ele, muito fechado, a esposa ficou admirada dele falar coisas que nem ela sabia, porque tá os dois no treinamento. Então, eu quero que vocês assumam esse compromisso e o respeito mútuo com os colegas. Outra coisa, tenha sempre um caderno em mãos, porque vocês vão anotar muita coisa e todos os insights que vocês tiverem, gente, anota no caderno de vocês. Vocês não fazem ideia como isso vai construir ideias. Nós tivemos uma colega na outra turma que no primeiro encontro ela já tomou uma atitude, já começou a montar uma empresa dentro de casa com o que ela tinha de material e começou a trabalhar. Então, vamos lá. Eu quero que você anote aí no seu caderno essa pergunta. Quem aqui não está satisfeito com o seu trabalho ou não sente que está sendo produtivo? Alguém quer compartilhar qual está sendo o desafio hoje com relação a essa quarentena? Você está satisfeito com o que você está fazendo hoje? Você sente que você é produtivo? Quem quiser compartilhar, é só abrir o microfone e falar o nome, ok? Ou levantar a mão e a Yolanda faz aí a pergunta. Alguém quer falar alguma coisa? Mary, Cida, eu gostaria de falar. Sim. Então, eu tô assim, super insatisfeita, sabe? Em relação ao trabalho, porque eu tinha... Ai, desculpa. Eu tinha um schedule grande de casas e eu limpei casa durante quase 16 anos, né? Eu parei o ano passado, vai fazer 17 anos que eu tô aqui na América. E só que eu tava cansada, né? Eu tava bem cansada já daquele trabalho, mas eu tentei continuar, arrumar alguém para poder ficar fazendo para mim, e eu só administrando. Arrumar pessoas para poder ir lá e limpar para mim, eu ficar só tendo contato com os clientes, mas não deu certo. E como eu trabalhava de sócia com minha irmã, e aí meu marido já tem uns 4 anos que o meu marido queria que eu parasse de limpar a casa para mim trabalhar com ele. Né? A gente tem uma companhia de pintura e uma companhia de spray foam insulation que a gente começou tem 3 anos. E aí eu peguei, e aí também o que aconteceu? Eu tive um problema de saúde, que eu tive que fazer a cirurgia, então eu fui obrigada a parar de trabalhar por causa desse problema de saúde, e aí eu tive que fazer a cirurgia, e aí nesse período meu marido me prensou na parede e falou assim, agora você vai desfazer do seu sketch. E aí ele fez, assim, eu tomar uma decisão, sabe? E aí eu tomei a decisão e passei a minha parte para minha irmã, para mim poder trabalhar com ele, né? Depois que eu me recuperei e tal, aí eu comecei a trabalhar com meu marido, né? Não no trabalho lá e lá no trabalho, não. Tipo, trabalhar na parte de administração, de fazer preço de trabalho, fazer estimator, invoice, ir lá receber o cheque do cliente e tal, essas coisas assim, na parte da administração. Só que assim, eu e o meu marido, a gente tem um perfil bem diferente, entendeu? E aí a gente começou a ter bastante problema, a gente começou a ter conflito no trabalho, entendeu? E aí eu fui só que assim, mesmo a gente tendo conflito, os conflitos eram por quê? Porque ele quer que eu trabalhe com ele, mas ele não me dá autonomia para me resolver tudo, entendeu? E eu sou uma pessoa que eu já percebi que eu tenho um pouco de dominância, né? E aí eu queria resolver as coisas, mas eu precisava passar por debaixo da ordem dele. E ele procrastina demais, entendeu? Então, por exemplo, aí a gente começava a ter problema, porque, por exemplo,
o cliente manda, ele vai lá ver o preço. Um exemplo que a gente tinha problema por isso. Ele ia lá ver o preço do trabalho, um cliente ligava para ele. Ah, ligou porque ele fez um trabalho para alguém, a pessoa recomendou e o cliente ligou. Ele demorava para fazer o preço, olhar a planta. Então, tipo assim, para mim poder fazer o estimate e mandar para o cliente, ele precisa olhar a planta para poder lhe dar o preço, para me poder fazer o preço para me mandar para o cliente. E o que acontecia? Ele demorava muito. E já aconteceu vezes dele demorar tanto para fazer, dele perder o trabalho, entende? E aí a gente brigava, porque eu falava assim para ele, tem tantas pessoas correndo atrás de trabalho de cliente, e você está tendo os clientes estão te ligando, querendo que você vai lá fazer o trabalho, e você perde o trabalho porque você está procrastinando, e aí a culpa não é minha, porque eu não fazia os preços, porque eu dependo dele. Ele precisa olhar a planta para ele poder me falar, para eu poder fazer, entendeu? E a gente começou a ter muito problema, e um dia, do nada, ele chegou assim, só que assim, a gente começou a ter muito problema, né? Discussão por causa desse motivo e de outras coisas mais. E aí, só que eu estava fazendo minha parte, eu acordava cedo, ia lá para o escritório, ia no banco, resolver o que tinha que resolver no banco, eu estava fazendo minha parte. E simplesmente um dia ele chegou e falou assim, Rani, eu contratei uma pessoa para trabalhar lá no escritório, entendeu? Eu falei, como assim? Eu contratei um rapaz, porque assim, vai ser melhor, porque aí ele vai poder ir lá e medir os trabalhos comigo, eu não quero que você vá nas obras para medir o trabalho comigo, porque você é mulher, lá tem muito homem. E aí ele vai poder resolver tudo. Aí eu tô me sentindo assim, uma inútil, entende? Agora eu tô dentro de casa, e aí aconteceu que acabou, começou a quarentona também, né? Aí, tipo assim, eu tô me sentindo assim, tipo assim, eu vendi o meu schedule para poder trabalhar com ele, eu estava fazendo a minha parte, aí simplesmente ele arrumou uma pessoa sem me comunicar, e aí eu perdi também o meu trabalho. Qual que é o perfil do seu marido que você acha que você identifica? Qual que é o perfil que você acha que é do seu marido? Ele é dominante, né? Não. Não sei se é dominante não. Às vezes eu acho que é dominante, às vezes eu acho que por causa de procrastinar demais, já acho que não é. Mas é aquela pessoa que ele quer fazer tudo do jeito dele, entendeu? Olha só, você vai entender muito sobre isso nesse treinamento. Eu quero que você guarde todo esse seu posicionamento, pelo menos desse primeiro encontro do segundo, que já vai vir com uma outra visão. Talvez você está se sentindo inútil porque ele contratou uma pessoa, mas talvez a comunicação não está sendo assertiva de vocês dois. Entendeu? Expor ali de dominância. Pode ser que ele esteja flexibilizando para ser, mas eu acho que é flexibilizado, que o natural dele não é, por não buscar resultado, né? O dominante, ele quer resultado, ele não espera para onde. Então. Então, a gente vai entender isso mais profundamente. Então, eu quero que você guarde isso, porque até o nosso terceiro encontro você já vai vir com muitas decisões e vai mudar esse cenário. E se ele quiser estar participando com a gente, você sentir confortável dele estar participando, pode colocar ele na próxima turma, tá bom? Ele não quer participar, não. Já falei para ele várias vezes, para que ele tem que participar. Eu fico, tipo assim, igual agora, né? Tô dentro de casa, então, assim, ele começou a trabalhar, né? Ele tá trabalhando. Então, porque ele também ficou doente 2 semanas, mas já se recuperou e já voltou a trabalhar. Então, assim, o que acontece, Meire? Ele pegou esse rapaz para trabalhar, o rapaz trabalhou 3 semanas, só que o rapaz falou para ele o seguinte, ele contratou uma pessoa para trabalhar lá, sem me comunicar. Depois que o rapaz já estava trabalhando lá, o rapaz virou para ele e falou assim, olha, eu fiz uma aplicação no banco, se o banco me chamar, eu vou para o banco. Aí depois ele vem todo bonitinho para meu lado, todo santinho, e aí fala, Rani, o menino falou que fez uma aplicação lá no banco, e de repente ele vai, se o banco chamar, ele vai. Aí quando o rapaz saiu, aí o cara já saiu, ficou 3 semanas e saiu, o banco chamou o rapaz, né? E aí agora ele vem todo para meu lado, entendeu? Porque assim, eu tenho consciência disso, que eu não tenho inglês fluente, eu me viro, entendeu? Tipo assim, eu resolvo coisas de seguro da minha filha, negócio de médico, muitas coisas eu resolvo, mas assim, lá no escritório eu tenho consciência que eu não dou conta de fazer todas as coisas em inglês, igual, por exemplo,
um preço de trabalho pequeno, uma estimeira pequena, assim, que não tem muito detalhe, eu dou conta. Falar com o cliente, eu dou conta. Eu falo mais do que eu escrevo. Mas, assim, eu não escrevo tudo. Então, eu sei, eu tenho dificuldade para fazer os preços de trabalho grandes, especificar todos os detalhes, entende? Então, eu tenho consciência que a gente precisa de uma pessoa que tenha um inglês fluente mesmo. Mas a minha chateação é ele ter contratado uma pessoa sem me comunicar, entende? E sendo que eu já falei para ele que eu vim de um relacionamento onde que a pessoa fazia as coisas e não me comunicava, eu saí com a mão na frente, eu estava tão estressada com aquele relacionamento por falta da pessoa não me respeitar, que eu vivi 8 anos com a pessoa não me valorizou, eu não busquei o meu direito, eu deixei tudo lá e larguei aquela pessoa. Então, assim, eu ajudei a pessoa a construir quando eu tinha 16 anos de idade, quando eu fui morar com esse cara no Brasil. Então, assim, eu vivi com ele 8 anos, ele tinha 2 filhos, ele era separado, tinha 2 crianças pequenas. Então, eu ajudei ele a construir, ele tinha uma farmácia. Quando eu separei dele, ele tinha 2 farmácias, tinha fazenda, tinha casa, tinha carro. Então, assim, e aí ele me traiu, eu não aceitei a traição, separei dele e vim embora para a América. Então, eu já vinha de um relacionamento que a pessoa fazia as coisas e não me comunicava. Cida, você está lá no Famílias Fortes? Tá. Ela está no Família Forte, ela está no Inteligência Emocional e ela é uma coach, ela tem um processo de coach. Essa situação, pelo que eu estou entendendo, tudo que ela está falando aqui, ela está precisando de se reestabilizar no profissional. Correto, Cida? Nós vamos dar continuidade a isso no processo de coach. Gente, o team coach funciona um pouco diferente do coach individual. Nós não, para dar o melhor para vocês, nós temos que dar a chance de todo mundo participar. E eu sei que cada um de vocês aqui tem um problema pessoal, entendeu? E até mesmo por questão de privacidade, nós vamos nos privar. Fica à vontade de mandar uma mensagem para mim ou para a Meire, quando for um caso que você precisa, às vezes, de um aconselhamento, ou se você quiser fazer um processo. Porque nós não temos condição de cuidar de casos isolados nessa situação. Então, resumindo o que a Cida falou aqui, ela fez uma transição de carreira, que era do trabalho que ela tinha para trabalhar com o marido, que ela não adapta com a coerência, com a forma com que o marido trabalha. É um problema de desvendar potencial de trabalho? Não. É um problema de comunicação da forma. Se ela está vendo que ela não dá certo para trabalhar com ele, ela vai ter que desvendar o potencial dela de ou voltar para o trabalho dela de limpeza de casa ou de montar um outro business. Ou então, de mesmo trabalhando com ele, ela ter a segurança que ela precisa de também como uma das donas. Claro, quem queria também falar é a Soraya. Pode falar, Soraya? Porque senão a gente não vai conseguir chegar no final do primeiro dia. A pergunta foi sobre quem não está satisfeito com o trabalho. Quando eu cheguei aqui, como eu estudei administração e trabalhava, eu gerenciava uma empresa lá, e eu fiz um curso de marketing na Alemanha, então, aí, pela falta de inglês, você termina entrando em outras áreas, né? Você termina ficando muito tempo com limpeza de casa, e eu também fui fazer isso com todo mundo, né? A maioria das pessoas aqui. Aí, de repente, eu vi que meu sonho ainda estava ali, sabe? Que eu queria entrar para minha área de administração, né? E nessa área. E é difícil, porque você tem os compromissos para pagar. Então, cria essa insatisfação grande de você ter estudado tanto e, de repente, você não conseguir se estabelecer aqui. Aí eu fui trabalhar numa faculdade aqui, inclusive eles me deram uma bolsa para fazer o MBA, só que, decorrente de questões pessoais, emocionais, eu terminei não tendo força suficiente para concluir, né? O que me deixou extremamente frustrada. E aí, quando a Yolanda fala assim, as questões pessoais e emocionais são extremamente importantes de trabalho, quando a gente elas não estão bem resolvidas, porque vai refletir em todas as áreas da sua vida. Eu tinha o MBA na mão, de graça, porque eu fazia trabalho de faculdade, e não consegui alavancar, né? Não consegui concluir o meu curso. Aí eu fui trabalhar numa empresa, que na parte de vendas, né? De uma empresa no mall, de uma loja no mall, mas eu acho que é muito fraco, assim, é muito automático para mim. Eu não estou feliz lá na Banana Republic,
é mais assim, só para passar o tempo, porque eu gosto de coisas muito mais profundas que demandam estudo, né? O valor do estudo é alto para mim. É um processo de transição, não tenho as capacidades técnicas para me lançar em outra coisa ainda, e gera essa frustração enorme, porque você está no meio do caminho. Né? Com certeza, isso afeta o seu emocional. E uma das coisas que nós vamos aprender nesse curso também, gente, é a diferença entre sonho e meta. Principalmente as meninas do Catar, elas vão poder até me dizer se eu estiver errada. Quando você muda seu país para um outro, que a cultura é radicalmente diferente, se você não sabe a língua, se você não sabe a regra, e se você tem que abrir mão da sua carreira, você é uma forte candidata até entrar em depressão. Porque é uma adaptação a algo totalmente diferente. Aí já não chega nem ser um problema simplesmente assim, não faço o que eu quero. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu estava no último ano do meu curso de Direito. A primeira coisa que eu fui informada aqui é que a lei era diferente, que tudo que eu tinha estudado lá, aqui não valeria de nada. Porque eu teria que fazer um curso do bar. Então, assim, são opções que a gente faz que a gente acaba tendo que se reinventar. E um dos propósitos deste curso é que vocês tenham ferramentas e habilidade de se reestabelecer entre aquilo que você é, porque aquilo que você é em qualquer parte do mundo. Mas aquilo que você faz, não necessariamente, porque aquilo que você sabe e faz bem, muitas vezes depende de uma licença, depende de um outro idioma, depende de uma boa indicação. A Érica nos contou que trabalha no Catar, mas como se fosse uma filial, um business que os pais dela já trabalhavam. Então, assim, quando você traz uma franquia, você já tem habilidade. Então, se ela está lá entre os brasileiros, é muito mais fácil. Eu não sei se ela consegue estender o business dela para os árabes, para as outras pessoas. A Caroline falou que está já há um tempo, as crianças crescendo, trabalhando como mãe motorista, mas ela já está se vendo no meio da ponte. Ela já está querendo se restabelecer. Gente, e aonde a gente vive, aonde a gente mora e com quem a gente convive, faz uma grande diferença no nível de influência que nós temos, contágio social, né, Meire? Naquilo que a gente age bem. Então, às vezes, aquilo que eu fazia muito bem lá no Brasil, aqui eu não faria tão bem. Porque o tipo de pessoa, o tipo de conversa, o meu contágio social é outro. E é isso que esse curso vem a calhar para todos nós. Não vem para resolver o problema pessoal, mas vem para te dar ferramentas para você entender se neste exato momento da sua vida o que você... Aquilo que a gente quer fazer é uma coisa, porque eu gostaria de estar lá em Bahamas agora, tomando uma pina colada de frente para o mar. Eu gostaria, mas não necessariamente é o que eu posso fazer, o que o país, a condição me oferece. Então, o ponto é, dentro dos seus talentos, da sua condição, o que você tem para oferecer hoje? Quais são as suas habilidades? O que está te impedindo? É emocional? É trauma? É porque às vezes você está preso naquilo que você fazia há 20 anos e não consegue se ver fazendo outra coisa? O depoimento da médica aí, ela é médica de formação, mas entre idas e vindas, hoje ela não está exercendo a profissão de médica, mas ela se reinventou, ela se tornou professora de yoga, ela dá assistência ali na parte de nutrição. Então é muito bom, muito importante que vocês entendam e aprendam quem vocês são. Quais são as suas habilidades? Quais são os seus talentos? Por quê? É com isso que você vai se como é que fala? Relocar? Se restabelecer no âmbito profissional. Reinventar. Agora. Correto? É isso que a Yolanda disse. Vai ter momentos aqui que realmente vai ter momentos que vai trabalhar muito a questão emocional. Isso daí, porque a questão emocional, ela faz parte da reestruturação profissional. Foi o que a Soraya disse. E assim, tudo que vocês tiverem de insights
Gente, anote. Anote, pode postar no grupo, pode chamar no privado. Meire, eu queria que você me ajudasse nesse ponto. Se tiver o meu alcance da Yolanda, a gente vai fazer. E o Carlos também está aqui no grupo para nos ajudar. Nós somos uma equipe, um trio. O Carlos está aqui, Yolanda. Então, qualquer um de nós três vai ter ferramentas para estar ajudando vocês. Com certeza. A Sandra quer falar e a Caroline também. Tá. Fala, Sandra. Sandra? Oi, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Você está falando de onde? Oi, boa tarde. De Belo Horizonte, fui indicada pela Karina, amiga da Yolanda. Ah, muito prazer, tá, Sandra? Você gostaria de falar? Eu sou do Califórnia. Não, que eu quero falar que eu tenho um ateliê de costura e eu trabalho, eu pago um aluguel, né? Uhum. E estou querendo parar de pagar esse aluguel e levar a loja para dentro da minha casa. Desfazer da minha sala e pôr dentro da minha casa, porque eu moro em apartamento. Uhum. Mas o meu marido é de uma ignorância que pela, sabe? Eu também não fico atrás. Aí eu peguei e falei com ele, ele pegou e falou comigo que se eu levar a loja para dentro de casa, que lá dentro de casa não entra um cliente homem. E eu tô assim, sem saber o que eu faço, que eu queria sair do aluguel, sabe? Ainda mais agora que esse negócio dessa epidemia, eu queria sair do aluguel. E nós dois discutimos demais, sabe? Tem hora que nós dois discutimos demais. Nossa, nós temos 43 anos de casados e, nossa, a gente discute demais, a gente briga demais, tem hora. Ô, Sandra, esse é o primeiro treinamento que você está fazendo com a gente? É o primeiro, eu estou entrando hoje. Seja muito bem-vinda. Nós temos um treinamento, Sandra, que vai começar agora em maio, que chama Família Mais Fortes. Tem muito essa questão de posicionamento, de comunicação e saber como trazer a informação correta para o seu esposo aceitar seu ponto de vista, o seu trabalho e ter uma estabilidade de relacionamento. Gratidão por compartilhar. Pessoal, olha só, essa é a pergunta. O que você espera desse treinamento? Então, eu quero que você anote essa pergunta aí e você vai responder. O que você espera? Eu espero ter um conhecimento para me buscar entender mais do meu propósito e assumir isso para a minha vida. Será que eu tenho capacidade de assumir uma nova profissão? Isso daqui é para quem vai passar por transição de carreira, né? Talvez vai ser demitido do trabalho, ou talvez até mesmo quer trocar de trabalho, não está satisfeito com o que está fazendo. E qual é o nível de capacidade que você está preparado para um novo? Meire, eu já tenho 40, tenho 50, tenho 60 anos, e aí? Como fazer? Como descobrir o seu propósito de vida e potencializar a sua carreira? Gente, quando a gente descobre qual é o nosso propósito de vida, a gente busca o quê? Querer aprofundar mais o nível de conhecimento. Quando a gente aprofunda o nível de conhecimento, a gente quer fazer o quê? A gente quer transmitir tudo aquilo que a gente sabe para outra pessoa. E aí você vai potencializando muito mais, porque você se sente uma pessoa realizada. E quando você se sente uma pessoa realizada, você passa a ser um maestro, passa a ser um perito. E aí a sua carreira, ela faz o quê? Ela deslancha, ela cresce. Por quê? Do momento que você começa a potencializar ela de uma forma constante, e essa quarentena veio para isso mesmo, para a gente refletir tanto da nossa vida e da nossa profissão, porque hoje a gente está tendo a oportunidade de buscar o novo, de buscar o desconhecido, porque estamos tendo tempo ociosos demais. Só que apenas 2% da população vai sair dessa quarentena num outro nível, num outro patamar. Ela tem que estar disposta ao quê? A buscar mudanças. Por isso que eu falo nos meus treinamentos com os meus clientes também. Nós temos 3 Ds. Disciplina, determinação e dedicação. Você com os 3 Ds, ninguém te segura. Você chega aonde você quiser. Porque uma pessoa que tem disciplina, ela foca no objetivo principal.
Uma pessoa que é determinada pode vir a maior tempestade que ela não vai cair. E a pessoa que é dedicada, ela não deixa que a primeira barreira impeça que ela vá em busca do seu objetivo principal. Yolanda, quer falar sobre as crenças? Deixa só a Caroline falar, coitada, que ela ficou esperando esse tempo todo. Caroline, fala rapidinho para a gente passar para as crenças. Vamos lá. Eu ia escrever para otimizar o tempo. Não, eu só queria falar sobre que quando eu me mudei para cá e tive que abrir mão do meu trabalho lá em função da oportunidade para o meu marido ser melhor para a família, eu identifiquei 7 processos de mudança super marcantes mesmo, assim, na minha vida, e eu também conversando com as mulheres que estão na mesma situação que eu aqui no Catar, ou seja, que mudaram de um país onde a cultura é totalmente diferente, a língua é diferente e elas não falam a língua, estão aprendendo a língua. Eu identifiquei 7 etapas. Eu vou ler aqui que eu anotei para não perder. A primeira delas é: tu sai do serviço, tu perde a tua identidade total. Esse é o processo mais doloroso de todos. Para mim foi o processo mais doloroso, que mais demorou a passar para o outro. A segunda coisa é aprender a ser mãe, porque é uma profissão muito difícil, mais difícil do que todas. Eu achava que eu era uma trabalhadora top, maravilhosa, esforçada e dedicada, fazia tudo direitinho, e eu achava que o meu serviço era muito me desprendia muita energia, mas é tudo mentira. Quando tu é mãe, quando tá dentro de casa, aí tu vê o que é desprender energia, além do resto. A terceira etapa é se dar valor como mãe, né? Porque a maioria das pessoas, infelizmente, por não saberem como que funciona, por estarem longe dessa realidade, não conhecem todo esse esforço que a gente faz para manter o equilíbrio, né, em casa, o equilíbrio da criança, enfim. O quarto processo é se reinventar. Esse é o mais legal, né? Porque aí tu tem tempo, tu pode pensar mais na tua vida, não que tu tenha tempo, tu tá com teu filho, né? É diferente. Enfim, o quinto processo é descobrir, né, através dessas coisas que tu pensou, o que tu vai reinventar, o que tu podes fazer, o que pode te gerar dinheiro, porque a gente precisa, obviamente, de uma renda também, né? E o sexto é agir, ou seja, o que é o agir? É o estudar, é o se capitalizar para estudar. E o sétimo, enfim, é restabelecer novamente o que tu queres para ti no mercado de trabalho, tipo, depois de se capacitar, entrar no mercado e vida segue. É isso, só isso eu gostaria de compartilhar com vocês. Gratidão pela contribuição, tá, Carol? Uma grande contribuição, e as meninas que estão em países fora vão conseguir ver em qual área que você está nesta mudança. Porque, gente, é o que a Maísa explicou. Essa vai e volta para a América, ela tinha um trabalho estável, ela tá nesses 3 anos ali só na função de ser mãe, só não, né? Muito, porque é muito trabalho. Deve estar até com saudade do trabalho dela, que ela achava que era difícil, que ser mãe é mais pesado. E, ao mesmo tempo, com desejo de voltar para o mercado de trabalho. Gente, aí aqui envolve muito emocional. Será que se eu for, eu vou estar sendo abandonando os meus filhos? Será que eu for, meu marido vai concordar ou vai discordar? Será que se eu ficar, quando eu voltar, as pessoas vão me respeitar? Será que o tempo está passando? Gente, isso é todo um conflito emocional, que é o que nós falamos no início, entre quem você é e o que você pode ser. O mais importante é vocês terem a clareza. A Mary vai falar sobre as crenças, e dentro dessas palavras que ela estiverem dando, vá pensando nisso. Yolanda, pode falar o contexto das crenças? Porque primeiro, gente, para quem não sabe, está fazendo o primeiro curso com a gente aqui. O que é crença? Crença é tudo aquilo que você ouviu e sentiu, ou ouve, sente e vê, que forma
uma ideia fixa. Por exemplo, você tem uma crença de capacidade. Eu sou capaz de fazer isso, ou eu não sou capaz de fazer isso. Se você ouviu a vida inteira que uma vez que você tem filho, seu lugar é dentro de casa cuidando dos filhos, e você força a ter um trabalho fora, você vai ter essa dificuldade de crença. Você vai ter essa dificuldade de se aceitar. Você vai se sentir que está sabotando aquilo que você nasceu para fazer. Eu tô deixando meus filhos em casa. Eu não sou uma boa mãe. O meu marido já não tem mais respeito comigo, porque eu quero trabalhar fora. E tem outras pessoas que, de uma outra forma, ela se preparou a vida inteira para ser uma profissional, desde criança. Ela estudou, ela formou e, de repente, ela se vê na profissão mãe. Aí ela nem está feliz, e quando ela não está feliz, ela não consegue trazer essa harmonia para dentro de casa. Ela não consegue olhar para o marido dela com essa alegria, porque não foi isso que ela planejou, não foi essa crença que ela criou, não foi naquela posição que ela se via. Gente, isso dá tanta crise, isso dá tanto divórcio, que vocês não têm ideia. Então, a crença é muito clara. Por exemplo, a dona Sandra falou aí do ciúmes do marido dela. Talvez é uma tradição dele. Qual é a diferença do marido dela, do homem, ir no ateliê dela e do mesmo homem ir na casa dela? É uma questão de dinheiro, uma questão que eles estariam economizando o valor do aluguel, principalmente no momento desse de crise, que com certeza a quantidade de cliente que ela tinha no ateliê versus na casa vai mudar, é uma questão econômica. Mas a crença dele de que a minha casa é o meu conforto e eu não quero gente de fora aqui, pode criar um problema financeiro. Como mudar essas crenças, gente? Primeiro, você tem que reconhecer que elas existem. Nem toda crença é negativa. Nós temos crenças limitantes, que é uma crença igual essa do esposo dela, de eu não quero um homem na minha casa. Mas nós temos crenças fortalecedoras. Acabei de... que é da... Esqueci o nome, gente. Da médica. Acho que é Marisa, né? Ou Maia. É Verônica. Que tudo bem. Vou fazer a limonada com os limão que a vida me deu. Médica eu era lá, agora eu tô aqui no Catar, o que eu vou fazer? Vou procurar alguma coisa que eu gosto de fazer, alguma coisa que é a necessidade. A gente usa essa palavra avatar. Quem é o seu avatar? A Mary perguntou se você gosta do seu trabalho, sim ou não. Se você tem vontade de mudar, o que você pode fazer? Mas dentro dessas duas perguntas tem a crença. Quem sou eu? Qual é a minha capacidade? O que eu mereço? Porque, gente, a sua identidade, se ela for firme, independente de onde você estiver, quem é bom de venda, gente, deixa de vender chup-chup para vender joia. Agora, quem é ruim, não vende nada. Quem é bom de comunicação, deixa de ser advogado no Brasil, vai ser advogado no Catar, vai ser advogado nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Por quê? É a pessoa, não é o lugar. Yolanda, mas tem a situação da língua. Tem, e eu concordo. Quantos anos me demorou para eu ter o inglês fluente para eu trabalhar com o americano? Enquanto isso não aconteceu, eu trabalhei com o brasileiro. Eu trabalhei para o povo que falava a minha língua. Eu ganhava menos? Ganhava. Mas isso me estimulava todos os dias a mergulhar no inglês. Eu sabia que a diferença entre o salário que eu tinha e o salário que eu gostaria de ter estava na liberdade de comunicação. E foi onde eu decidi, já que eu quero viver nos Estados Unidos, e já que eu não quero ganhar o que eu estou ganhando trabalhando com os brasileiros, eu vou ter que aprender esse inglês. Nem que seja na marra. Entendeu? Porque é a situação que faz o ladrão. Mas agora eu estou desempregado. O que eu sou boa de fazer? Eu sou boa na cozinha? Sempre vai ter uma pessoa que vai comer. Então, vou fazer o quê? É doce, é salgada, é comida dietética, é comida de glúten free? Primeira coisa, gente, quem é o seu público? Aliás, minto. Primeira coisa, quem você é? Segundo, o que você faz? E terceiro, quem é o seu público?
quem é a pessoa que você quer atingir. Quando você entender quem é essa pessoa, você vai abrir um outro parênteses. O que essa pessoa quer? Aonde que essa pessoa vai me achar? É na rede social? Essa pessoa vai me achar na revista? Essa pessoa vai me achar no panfleto? Existe uma pessoa dentro dessa crise que é diabético ou que tem problema de glúten, tá? E essa pessoa já está essa dificuldade até demais para poder ir no supermercado, para poder achar os produtos que ela precisa, para ela fazer ali um bolo, uma torta para ela sem glúten. Se eu souber que existe ali a Raquel, que me produz isso, que eu só tenho que dar um telefonema e que ela entrega, eu vou pagar o dobro do preço. Por quê? Eu não quero pegar coronavírus, eu não quero me expor a essa necessidade, eu só preciso saber que ela existe e que ela me oferece o que eu preciso. Agora, como que eu vou saber se ela não se expõe? Como que eu vou saber que ela tem essa habilidade, entendeu? E que eu tenho mais 10 amigos que eu conheço lá da turma do Gluten Free, do hospital. Como que eu vou fazer a propaganda dela se eu não sei desse dom e dessa existência? E como que ela vai saber que existe esse mercado de trabalho que exige essa necessidade se ela também não se vê dentro dessa possibilidade? Faz sentido para vocês? Dá um joinha para mim. Isso para mim saber que vocês estão entendendo. Que entre aquilo que você é e aquilo que você tem que fazer, tem que existir essa congruência. Quem que eu sou? Qual que é a minha identidade? O que eu sei fazer bem? Aonde que eu tô? Como que isso que eu faço pode ser apresentado? Pela internet? Pelo jornal? Pelo grupo de mães? E o que eu tenho nas mãos para poder produzir isso? Então, falando de crença, se você cresceu naquela casa, que você ouviu a vida inteira que o lugar de mulher é cuidar dos filhos, aí você estudou e você formou, e você tinha esse peso. Meire, você está olhando o chat, né? Porque eu não estou olhando, não. E você tem essa consciência de que uma vez que você tivesse filho, você tinha que pôr fogo no diploma. E na hora que chegou nesse momento, você viu que você não estava preparado para pôr fogo no diploma. A Cida deu aí o testemunho da situação com o marido dela. Ela abriu mão do trabalho dela, foi trabalhar com ele. Mas aonde que está o grande truque aí? A personalidade do marido dela. Ela não conheceu no dia que ela foi trabalhar com ele. O nível de organização dele com o trabalho, o nível de compromisso dele, de forma dele lidar. Gente, aquilo que você vê em casa é aquilo que você vê fora. Não existe. Então, qual foi a parte que ela não foi atenta? A parte que ela não foi atenta era: será que se eu marco aqui em casa a janta, ele chega atrasado? Que se ele aparece com um presente aqui, que ele comprou uma árvore de Natal sem nem saber se era isso que eu queria? Será que lá no serviço vai ser diferente? Ele já tinha uma conversa, um relacionamento de sociedade dentro de casa. Gente, você não precisa ter o mesmo trabalho do seu marido para ser sócio, não. Dentro da minha casa, é como se nós tivéssemos uma empresa, uma sociedade. Um dos filhos precisa de um computador. Eu não vou lá e sair comprando, ou meu marido sai comprando sem a gente falar um com o outro, não. Porque ele não sabe qual que é o orçamento. Ele não sabe se aquele dinheiro naquela semana estava disponível para comprar um computador. Mas a gente já não casou assim, não. Claro que não era assim. Isso foram coisas que, de repente, eu olho a conta tá negativa, porque eu vi esse tênis, fulano estava precisando, eu comprei. Falei, não, esse dinheiro era de pagar a luz. Então, a gente teve que aprender a ter uma comunicação efetiva, tá? A sua empresa começa dentro da sua casa. Vou dar uma novidade para vocês aqui que muitas de vocês não sabem. Vocês são empreendedoras. Pode estar dentro de casa olhando 3 meninos. Administrar uma casa, administrar a compra, administrar o que vai cozinhar, além de você ter que ser uma pessoa do marketing, além de você ser contadora, além de você ser meia psicóloga e pediatra dos seus filhos,
Além de você ter que ter a capacidade de se transformar nessas 3 pessoas diferentes, você ainda é mulher. Para você mesmo ainda tem que ser a namorada, a amante, conselheira do seu marido. Então, e o marido da esposa também. Então, a primeira coisa que vocês têm que tomar hoje é postura de empreendedora. Vocês todas são empreendedoras. Todas são uma empresa ambulante. E essa empresa precisa de cuidados. Aí eu te pergunto, o quanto que você está investindo nessa empresa? A nível intelectual. O que você tem feito para essa empresa crescer? Qual que é o sistema organizacional da sua empresa? Qual que é a sua função? Qual que é a função do marido? Qual que é a função dos filhos? Ah, Yolanda, eu trabalho fora. Ótimo. Tem alguém que trabalha, para você trabalhar fora, tem alguém que trabalha dentro. Porque você tentar fazer as duas coisas, se você tentar administrar tudo dentro da sua casa, cuidar da escola, cuidar dos filhos, cuidar do seu trabalho, cuidar da finança, alguém vai falhar. Sabe por quê? Essas duas super-heroínas vai deixar de ser amante. Vai deixar de ser a mulher cuidadosa ali do marido. Porque ela gastou toda a energia sendo a dona de casa e sendo a empresária. Então, gente, tem que ter a medida. Para você estar agindo bem no trabalho e não deixar a peteca cair como esposa, tem que ter ajuda com os filhos. E se você achar que você é a única que sabe cuidar dos filhos, você vai falhar como esposa e vai gerar conflito, porque o seu marido vai deixar de olhar para você como a mulher amante e vai te ver como a babysitter, house clean, cozinheira da casa. Principalmente porque você vai se fazer esse papel o tempo todo. Então você entende que nós parecemos aqueles equilibristas, temos que equilibrar essa pirâmide. Por que eu falo essa pirâmide? Porque a vida profissional da mulher está totalmente ligada ao financeiro e ao intelectual. Vocês concordam? Que se você não tiver bem financeiramente, o seu trabalho não está valendo a pena. Se você não estiver crescendo intelectualmente, você não cresce no trabalho. E se você não estiver feliz fazendo o que você está fazendo, não interessa ter dinheiro e não tem ânimo para poder aprender nada. Então, guarda comigo aí, esse triângulo. Agora vamos para o outro aqui, que é o seu conjugal, o seu relacionamento com filhos e o seu emocional. Se você não estiver bem emocionalmente, você não passa estabilidade para os seus filhos. E muito menos para o marido. Então, essa é uma outra área que tem que estar em harmonia. E a terceira e última, que para mim também é muito importante, é o seu pilar: saúde, social e espiritual. Por quê? O social é o seu momento. Olha, o meu momento é chegar lá para fazer minha unha. Fica ali 1 hora com alguém lixando meu pé, massagem na mão, hidratação no cabelo. É o momento que eu me sinto. Ou então o meu momento é o da academia. O meu momento é quando eu saio para correr. Por quê, gente? Se você não tem um momento para você, você está perdendo a sua identidade. E se você perder a sua identidade, você vira uma azeitona na boca de banguelo. Ninguém te morde, ninguém te cospe, e você fica lá só rodando sem um objetivo. Sueli, sua linda, um beijo. Agora que eu te vi aí. Então, o que acontece? Yolanda, repete o primeiro triângulo aí para a Verônica. Tá, o primeiro triângulo é profissional, intelectual e financeiro. Tá anotando isso, né, Meire? Você vai me perguntar daqui 15 minutos, eu não vou lembrar. O segundo... Ai, gente, cadê a Sara? Me faz uma falta, ela anota tudo. Aí quando eu esqueço, ela lembra. O segundo triângulo é o conjugal, é os filhos. Gente, quando eu falo dos filhos aqui, vamos colocar o familiar, tá? Porque também, às vezes, a pessoa não tem filho, mas tem pai, tem mãe, tem irmão. É sua ligação com a família. E o emocional. E o terceiro triângulo é a sua saúde. Já observou que quando a gente está mal de saúde, tá tudo mal? Fica tudo mal. Você não tem força de sair nem da cama, nem de pensar, muito menos de ler um livro, de trabalhar, de querer cuidar de menino, de querer amar marido. Então, assim, sua saúde,
o seu social e o seu espiritual. Por que, Yolanda, o espiritual? Você precisa crer que há algo superior a você. Porque senão você vive uma vida assim. Eu tô com medo do corona. Eu tô com medo da gripe suína. Eu tô com medo do ebola. Você precisa entender que há um propósito em tudo que acontece. Você precisa ter essa segurança de que você não está só. Que você é cuidado de alguma forma. Você precisa ter sua vida social. Você precisa ter sua... Gente, tem amigo para tudo. Vocês têm um amigo assim que é bom de quando você tá de mal... Assim, não é mal-humorado, mas tá para baixo, que você liga, que você sabe que vai te fazer rir, vai te contar uma piada, vai te contar uma coisa bacana. Mas não é o mesmo amigo que você liga para pedir oração. Não é o mesmo amigo quando você tá brigado com o marido, que você sabe que é uma pessoa sensata, que vai te dar um conselho sensato. Não é o mesmo amigo que quando você quer planejar uma viagem, aquela pessoa bacana que sabe que sempre tem uma dica aí de um hotel barato, uma passagem de avião. Então, a sua vida social é constituída pela sua identidade, pelo momento, você ter certeza. A coisa que me deixa mais triste quando estou fazendo um coach com um cliente, eu falo para ele assim, me fala seus 3 hobbies. Primeiro que às vezes a pessoa não sabe nem o que é hobby, né? Tá achando que é roupão. A pessoa não sabe, ela já está casada há tanto tempo que ela esqueceu qual que é o sorvete favorito dela. Ela esqueceu que ela gostava de dançar e que tem 10 anos que ela não dança. Ela esqueceu que ela amava limpar, arrumar a casa com música alta e fazer pituque, que agora ela não pode fazer mais. A pessoa esquece a identidade, gente. Então, no seu pilar social, você precisa saber quem é você. Você precisa ter clareza da sua identidade. Você precisa ter clareza naquilo que você é boa. Nossa, Yolanda, eu gostava tanto de fazer aeróbica e já tem uns 20 anos que eu não faço. Eu gostava tanto de tomar sorvete de napolitano e já tem uns 10 anos que eu não tomo. Por quê? Porque meu marido não gosta de napolitano, meus filhos gostam de caramelo. Então, para evitar problema, tudo que eu faço é em função deles. Perdeu a identidade. O problema não é ser mãe. O problema não é ser dona de casa. O problema é perder a identidade. A sua casa tem que ter a sua cara. Os seus filhos têm que ter a sua cara. Faz sentido? O que automaticamente a sua profissão tem que ter a sua cara. O meu filho falou comigo assim ontem, mãe, você não fica cansada de ficar sentado o dia inteiro na frente desse computador, não? Eu falei, não. Nossa, você devia sair, correr, você não tá com saudade de ir pro shopping? Não, eu não ia antes, nem do corona, meu trabalho é esse, tá aqui sentado na frente do computador. Gente, quando você faz o que você ama, independente das circunstâncias. Para mim, a diferença hoje é que eu tô com 3 meninos dentro de casa e marido também. Fora isso, normal. Tô aqui atendendo meus clientes no computador, tô lendo o que eu preciso de ler, fazer o trabalho que eu preciso de fazer. Minha rotina não mudou. Agora, se eu fosse uma pessoa que trabalhasse em loja todo dia, conversando com pessoas e de repente tô fechada sozinha dentro de casa, eu seria uma forte candidata a surtar se eu não estivesse cuidando do meu emocional. Tá entendendo? Aí, se você tem a identidade, você sabe que você é uma pessoa que gosta de conversar. Só um minuto, Sueli. Que gosta de conversar, que gosta de estar em contato, você não pode se dar o luxo de estar só. Você pode estar em casa, mas não precisa de estar sozinho. Você tem que ter aquele amigo que você liga, você tem que estar lendo o livro. Inclusive, esse é o motivo que nós criamos, não foi, Meire? Esse curso. Foi visando a quarentena. Foi visando as pessoas estarem em casa. Falei, gente, tem que tirar esse povo da cara da televisão, de ficar só vendo notícia ruim. Tem que despertar neles interesse de ler livro. Todos os nossos cursos nós estamos passando livro, estamos passando filme. E o que é isso, gente? É estratégia de manter a mente de vocês ocupada com crescimento emocional. Faz sentido? Vou compartilhar a tela aqui novamente, Yolanda. Tá, deixa só a Suelen falar, que eu pedi ela para esperar. Pode falar, Suelen. Não, o que tá falando me fez lembrar uma coisa, quanto é importante a gente se conhecer, né? Porque, por exemplo, anos atrás eu queria muito fazer fisioterapia, estudar para fazer fisioterapia. E eu não passei na prova de fisioterapia, eu tinha um trabalho
trabalhava o dia inteiro e não tive muito tempo para estudar, né? Aí eu passei em um outro curso que eu nem conhecia, nem sabia o que era educadora social, né, na área da saúde. E eu comecei a fazer aquele curso, eu nem sabia o que era, não estava entusiasmada, eu só estava continuando a pensar em fisioterapia e tal. E depois, quando eu fiz o segundo estágio, nem o primeiro, o segundo estágio que eu fiz, que a gente faz umas horas a cada ano, né? Uhum. Eu descobri o quanto era perfeito para mim. Olha, Tipo, e eu não sabia daquilo. E agora, por exemplo, no trabalho que eu faço, me sinto muito realizada. Porque é um trabalho dinâmico, que exige criatividade, tu tem que estar sempre com novas ideias, tem que estar pegando as coisas mais sutis da situação, né? Para poder resolver as questões. E eu não sabia que eu tinha toda essa capacidade que era tão perfeito para mim essa profissão. Então, daí que entra, né? Porque fala no que eu sou bom e tudo. A gente realmente sabe no que a gente é bom, né? Quanto é importante a gente aprofundir. Então, o curso que vocês fazem, assim, é de muita ajuda para poder refletir sobre isso, né? E se encontrar no que a gente realmente é, o que a gente pode ter sucesso. Gratidão, Sueli. muito obrigada, Su. Meire, pode mergulhar na crença aí. Quero que você coloque uma nota de 0 a 10, o quanto isso daqui ele influi na sua vida profissional. O quanto o medo influi na sua vida profissional de 0 a 10. O medo de tomar decisões, o medo do novo, o medo de buscar conhecimento. Insegurança. De 0 a 10, o quanto a insegurança ela bate fortemente em você. E você fica estagnada e não busca inovar, não busca crescer. Procrastinação, de 0 a 10. Que nota você dá na procrastinação? O quanto ela está fortemente dentro da sua vida? Você deixa tudo para depois, não consegue colocar nada em prática, começa a ler um livro, para no meio do caminho, começa a fazer alguma coisa e para, começa a buscar algum conhecimento e para, começa a fazer uma atividade e não conclui. O quanto você auto se sabota, de 0 a 10, né? Sempre arrumando uma justificativa o porquê você não conseguiu concluir. De 0 a 10, o quanto essa palavra fracasso ela está fortemente linkada ao seu pensamento, às suas atitudes, ao seu emocional. E o nunca estar pronto, de 0 a 10, o quanto isso é fortemente dentro de você. E a baixa autoestima, que vem afetando a sua saúde. Você pode olhar para o seu corpo, você está feliz com o seu corpo, com o peso que você tem? Você sente que você tem uma autoestima? Né? Você gosta do que você faz? Você é produtiva no seu trabalho? Você gera resultado? Você está crescendo profissionalmente ou financeiramente com o que você está fazendo? E o quanto isso está refletindo na sua vida? Então, você vai dar uma nota de 0 a 10 nisso daí. A nota onde que 10, isso é fortemente dentro de você, e menor que de 0 a 1, que isso não afeta o seu desempenho. Quem deu nota acima de 6 para esses pilares, o quanto isso está prejudicando a sua vida profissional. Então, vamos focar nisso daí mais para frente. E depois a gente pode compartilhar quais foram as notas que você deu e quais foram os quesitos mais prejudiciais na sua vida. Agora eu quero que você assiste esse videozinho rapidinho aqui e eu quero que você fale para mim o que vocês entenderam desse vídeo. E aí? Viram? Quer que eu passo de novo?
Pode falar. Eu entendi um... Pode falar? Quem está falando? Raquel. Fala, Raquel. Eu vi um monte de vaca atravessando a estrada. Aham. Aí eu fiquei me perguntando, elas estão fazendo isso porque está todo mundo fazendo, elas não pensam para fazer isso, tem alguém tocando elas. Ficaram várias perguntas. Se tivesse um buraco ali na frente, elas iam cair sem... Tipo assim, deixa eu ver esse buraco aqui. Eu pensei várias coisas, na verdade. Ok. Alguém mais teve alguma outra percepção? Eu tive. Fala, Não sei se eu vi direito, mas parece que nenhuma das vacas pisou na linha branca. Elas pularam a linha branca, né? Pularam. A primeira pulou e as outras copiaram. Sem saber o motivo disso. Mais alguém tem alguma percepção? Flávia, quer falar alguma coisa? Tem como você passar o vídeo novamente, que eu perdi? Por favor. O que você entendeu, Flávia? Na verdade, minha percepção é essa, onde a vaca vai, o boi vai atrás, né? Não sei. Ali todos vão pro mesmo caminho, pulando a linha. Mas não consegui entender, decifrar, né? Eu vou compartilhar esse vídeo depois lá no grupo com vocês. Olha só, ali teve diversas formas de percepções para a nossa vida. Primeiro, a primeira pessoa, a primeira vaquinha, ela pulou a linha branca porque ela achou que aquilo ali era um empecilho para ela atravessar. Então, no inconsciente dela, aquilo ali era uma barreira. Então, ela pulou para não deixar que aquela barreira prejudicasse ela atravessar aquela linha. E por ela ter feito isso, as outras fizeram a mesma coisa. Ali ela teve uma percepção, eu não vou deixar que o primeiro obstáculo venha me prejudicar em direção ao meu foco. Outra visão, aonde uma vai, a maioria vai atrás. Uma poderia ter voltado e falado, não, eu não quero seguir o mesmo caminho dessas pessoas. Isso está o que? Linkado o quê? Às crenças. Muitas das vezes, uma pessoa direciona o seu futuro. O que você quer conquistar. Aí aquele negócio, se todo mundo está indo para essa direção, eu vou também. Mas não tem opinião própria. Então, assim, aquele vídeo ali, ele dá igualzinho deixa eu lembrar o nome dela que falou, né? Que teve essa percepção de... Raquel. Que achou que ia cair num buraco. Mas eles saíram de uma terra para atravessar um asfalto e viu o primeiro obstáculo. E tem gente que vê o primeiro obstáculo, para e regride. Só que ali, a primeira vaquinha viu que o obstáculo não seria um empecilho, que ela ia pular por aquele obstáculo. Ninguém falou que aquilo ali era um obstáculo, que ela tinha que pular. Mas ela entendeu, eu preciso atravessar a rua e eu não posso passar por cima, porque essa linha é algo diferente da continuidade do asfalto. E a outra coisa também é a questão de todo mundo vai em direção aonde todo mundo está indo, que acha que aquilo ali é bom, mas nem tudo que é bom para uma pessoa é bom para outra. Então, aí fica o raciocínio. O que você está fazendo da sua vida profissional? O primeiro obstáculo você para e regride, ou você está passando por cima dos obstáculos e buscando sempre a inovação? O que é inovação hoje, pessoal? Quantos artistas nunca tinha feito uma live no Instagram para vender o seu produto? A gente pode ver aí pessoas que têm 2, 3 milhões de seguidores que estão aprendendo a manusear o telefone, né? Para fazer lives, para vender os seus produtos. Eles tinham muitos seguidores por causa do show que eles fazem, do trabalho que eles fazem.
mas eles não faziam live. Então, eles estão buscando o quê? Inovações. Hoje, essa quarentena está trazendo para a gente o quê? Para a gente buscar o quê? Inovações. E se você não buscar inovar, você vai ficar o quê? Para trás. Você vai regredir. E o que você está fazendo é o que você gostaria ou você está fazendo para agradar alguém? Para agradar algo? Então, essas duas percepções eu quero que você anote e escreva o máximo, baseando nessa vaquinha, o que vem te impedindo, qual é o obstáculo, ou se você está fazendo mais porque os outros acham que é bom e você não tem condições ou receios de estar fazendo algo que você gostaria que fosse bom para você. Sinceramente, a pergunta que sai do vídeo. Quais são os obstáculos que está impedindo de ir em busca ao seu sucesso profissional? Meire, eu não tenho conhecimento para isso que eu quero. Meire, eu tenho medo de não dar certo. Meire, eu preciso me reencontrar. Eu preciso entender realmente qual é o propósito da minha vida. Igualzinho teve uma pessoa falou, Meire, a gente vai descobrir qual é o propósito? Gente, o propósito é algo que ele se constrói. E como ele se constrói? Através daquilo que você começa a sentir que vai ser bom para você, que vai ser produtivo para você. Eu vou passar esse vídeo aqui e depois eu vou compartilhar no grupo, porque eu acho que não vai sair o som. O Zoom não está dando essa oportunidade de transmitir o som para vocês. Mas eu quero que vocês olhem com o mínimo detalhe a atitude de cada um desses personagens e o que eles fizeram para ir em busca ao objetivo principal. E olhando para a vida de vocês, o que vocês estão deixando de fazer por não ter o conhecimento, a habilidade, a oportunidade que você gostaria de ter.
Pessoal, eu vou postar esse vídeo para vocês verem. E quem entendeu alguma coisa do vídeo, quer compartilhar? Fala, Graziela. Pode abrir seu microfone. Pode falar. A gente realmente tem que tentar fazer a diferença, procurar a força que tem dentro da gente para a gente conseguir realmente fazer acontecer aquilo que é possível, mesmo que a gente se sinta perdido às vezes. Eu estou tentando me reinventar agora que eu estou sem trabalho. Eu sou autônoma, eu presto serviço para uma entidade que é o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Viajo o estado inteiro, trabalho com grupo de risco, com senhoras mais velhas. E a gente não sabe quando volta a trabalhar. E eu estou tentando em casa ver o que eu consigo fazer para trabalhar. Maravilha. Gente, aquela cantora, ela acreditava nela? Ela acreditava nela, não acreditava? Acreditava, mas... As pessoas não acreditavam nela. Porque julgavam o quê? A aparência. E quantas pessoas perdem oportunidades, perdem os sonhos, perdem trabalho, porque elas não acreditam no potencial delas. E elas se auto-julgam porque os outros estão a julgando. Então, eu vou mandar um PDF para vocês no grupo e vocês vão responder essas perguntinhas do vídeo. E se realmente você mudar essa sua comunicação, mudar a sua postura, fazer a diferença e acreditar em você mesmo. Porque ela tinha 47 anos. Só que as pessoas olhavam para ela e não davam credibilidade. Aquele jovem, você acha que ele conseguiria atravessar aquele campo com uma pessoa de 60 quilos nas costas se ele não tivesse aquela venda nos olhos? Quantas pessoas estão com as vendas nos olhos por não ver o nível de capacidade que ela tem para atingir algo muito maior? Yolanda, você quer fazer a ferramenta do diagnóstico composto? Abre o microfone enquanto eu te ouvir, não. Meire, nós temos que fazer o MAS primeiro, não? Não, o MAS é na turma da noite. Aqui, ó. A gente vai fazer o diagnóstico e finalizar com ele. Tá, você vai escolher alguém para fazer? Você pode fazer. Você quer que eu faça? Não, você pode fazer, ué. Porque então, beleza. Eu acho... Tá, eu tô confundindo, porque você fez isso aí na última aula da... Não, isso aqui é da primeira aula da outra turma. Entendeu? Não, você pode fazer. Vamos lá, pessoal. Eu quero que você pegue uma folha, todos vocês. Vão pegar uma folha e vão fazer isso daqui que tá aqui, ó. Você vai anotar o seu estado atual, hoje, como está a sua vida. E do outro lado, você vai escrever onde você quer chegar, o que você deseja conquistar e realizar profissionalmente. Igualzinho dessa figura aqui. Dessa forma que está aqui no vídeo. Copiaram? Agora, eu quero uma pessoa para fazer essa ferramenta. Eu vou fazer essa ferramenta com uma pessoa. Eu quero saber quem é que está disposto a passar por essa ferramenta. Se nós tiver mais de uma pessoa, a gente vai querer que ela fale o porquê que ela gostaria e qual seria o motivo. E a gente vai votar na pessoa que mais se adequa ao perfil, ok? Então, nós temos a Verônica, nós temos a Michele, mais quem? Yolanda?
Eu também gostaria. A Soraya, a Cida. É. Mas olha aqui. Suelen. Tem a Suelen, que quer fazer. Suelen, a Verônica, a Soraya, a Carol e a Michele. Gente, se vocês me permitem, vamos fazer com a Cida. E ela tem um histórico que vai ajudar didaticamente todos vocês. Eu vou deixar um vídeo gravado para colocar no grupo, para vocês entenderem como fazer isso com você mesmo. E você pode fazer isso com você e com outras pessoas do nível profissional, ou até mesmo se você tem um sócio. Vocês concordam? Tudo bem, Verônica? Cida, abre seu microfone. Sim. Vamos lá. Pessoal, eu só quero que ninguém deixe o microfone aberto, tá? Porque pode tocar o celular, alguma pessoa chamar e desconcentrar, por favor. Só o microfone meu, da Cida, e a Yolanda também pode ficar aberto. E vamos respeitar o que vai ser falado aqui, porque eu tenho certeza que a ferramenta com ela vai ser coisas para vocês também. Então, vamos lá, Cida. Fala para mim qual o seu estado hoje atual com relação ao que você já nos comentou no início do encontro. Em relação ao profissional, né? Como você se vê nessa situação hoje? Eu tô me sentindo... pode ser que eu esteja, né, assim... talvez não seja a intenção dele, né? Mas eu me sinto desvalorizada. Desculpa. Amiga, fica tranquila. O propósito é reconstruir. Eu me sinto desvalorizada, desrespeitada, mal compreendida pelo meu marido. Talvez eu esteja errada a forma de pensar assim, né? E ao mesmo tempo, eu sinto que eu não posso ficar dependendo dele, porque se a gente não... Ao mesmo tempo que eu sinto que eu tenho esse sentimento de desvalorização, de não estar sendo respeitada, de não estar sendo valorizada, não estar sendo compreendida, pelo fato da gente ter a companhia, eu ter deixado de passar do meu trabalho para poder vir trabalhar com ele, como foi combinado, e as coisas ter chegado ao ponto que chegou. Ao mesmo tempo que eu sinto isso, eu sinto também que eu não posso me definir a isso, né? Porque eu não sou só isso. Você está realizada profissionalmente? Não. Não está realizada profissionalmente. Como você gostaria de estar no estado desejado que se tivesse ao seu alcance? Como você gostaria de estar profissionalmente? Qual seria a renda que você gostaria de estar ganhando? Qual seria o nível da Cida num estado desejado? O meu estado desejado, eu gostaria de estar à frente, né, da nossa empresa. Eu estar trabalhando lá mesmo e estar à frente, ter autonomia para poder resolver as coisas do jeito que eu penso, as minhas ideias ser compreendida por ele e ser aceita por ele, porque eu vejo que eu tenho muito para contribuir, entendeu? E porque eu vejo também que, depois que eu comecei a fazer os cursos de coach, que ao mesmo tempo que ele quer que eu trabalhe com ele, eu sinto que ele tem ciúme da minha história, porque no passado
Eu, com 16 anos de idade, eu fui morar com um homem que tinha 31 anos de idade e eu aprendi tudo que eu sei, eu aprendi com ele. Ele é um homem de business e é muito bem sucedido, então ele colocou eu para resolver negócio, então tudo que eu sei, eu aprendi com ele. Então você tem visão de negócios. Eu tenho visão de negócio, porém tem muitas coisas que eu tenho consciência que eu preciso melhorar, né? Eu não tenho inglês fluente, mas assim, isso é uma coisa que eu estou estudando, eu estou estudando, então eu posso melhorar. Então, o inglês também seria algo que agregaria os negócios. Isso, o inglês seria algo que agregaria. Você, com o inglês fluente, qual seria o crescimento que você teria dentro do negócio? Eu vejo assim, eu com inglês fluente, e se ele me der autonomia para mim fazer as coisas do jeito que tem que fazer, eu vejo que a nossa empresa, ela tem um potencial de chegar, de alcançar muitos clientes, a gente ter uma renda muito grande. Qual seria essa renda muito grande? A gente tem uma renda, eu falo para você, de ter uma renda de ter uma renda de no mínimo $30 mil. Isso é salário de cada um de vocês? Ou isso isso vai ser o prolabore de cada um de vocês? Ou isso vai ser o faturamento da empresa? Como é isso? Eu falo assim, Mary, igual, por exemplo, tipo assim, eu vejo, por quê? Que eu e ele poderia ter um salário, tipo assim, de $15 mil por mês, tirando todas as despesas, que eu teria um salário de 15 mil e ele de 15 mil. Então, nós teríamos um salário de 30 mil. Porque casal. Isso, porque a gente é uma empresa que é o serviço que o mercado precisa. Então, assim, o principal ele já tem, entendeu? O principal nós já tem, que é a empresa de spray foam insulation, que é um trabalho muito procurado, entendeu? Então, assim, e eu vejo assim que ele deixa de ganhar dinheiro por falta de organização e administração. E ele não aceita minhas ideias, entendeu? E aí, por isso, eu fico assim, é como se eu estou vendo tudo, mas eu fico de mão atada, porque ele não me dá autonomia para me resolver nada. Ok, então a sua empresa ela tem a oportunidade que é um oceano azul, vocês têm a mão de obra, têm a maestria, têm o conhecimento e têm os clientes, correto? Isso, só precisa de administração e organização. Ok, vamos lá. Vamos lá. Hoje, para mim, você, não estou falando do seu esposo, hoje, quais são as crenças que você tem diante do cenário que você vive com essa questão da sociedade? As crenças que me pedem? As crenças que você tem junto com isso que você está vivendo. A crença que você tem quando você tem essa percepção que você não é valorizada, que você é mal compreendida, que você não pode delegar, que você não se sente realizada como profissional. Crença de insegurança, crença de medo, crença de autoproteção, crenças de fracasso, crença de tudo isso. Fracasso, mais o quê? Autossabotagem. Crença de não ser capaz, que ao mesmo tempo que eu tenho uma visão, que eu vejo as coisas lá na frente, mas ao mesmo tempo é como se, como que eu explico para você, ao mesmo tempo que eu tenho uma visão que se eu quebrasse todas essas crenças ao mesmo tempo que vem na minha mente assim, quer saber? Eu podia arregaçar as mangas e dar um grito aqui dentro de casa, me posicionar e falar para ele, do jeito que você é dona, eu também sou, o dinheiro que eu tinha lá, que eu vendi meus trabalhos lá, minha companhia de limpeza, entendeu? Eu coloquei tudo aqui dentro da empresa, do jeito que você é dona, eu também sou, e a partir de agora eu vou ser sócia, você coloca meu nome nessa companhia, porque do jeito que você tem direito, eu também tenho, e eu vou agir com minhas regras também, igual você, porque nós somos
uma sociedade, uma empresa, e eu estou vendo a empresa falir, sendo que tem todo o potencial de crescer, e eu estou vendo, eu tenho a visão de tudo que pode acontecer lá na frente, e a gente tem uma vida tanto profissionalmente boa, como pessoalmente também, porque a vida profissional está atrapalhando o nosso pessoal, o nosso casamento. Tá, mas aí você só pensa, não fala. Eu penso, entendeu? Tipo assim, ok. eu penso e aí eu vou e falo para ele tudo, entendeu? Tipo assim, eu falo, brigo, tudo. Aí eu falo Ok. tudo isso. Aí ele vai e fala que ok, que ele vai colocar o meu nome na companhia, porque tá só no nome dele, e que ele vai me dar, tipo assim, que ele não me impede de fazer nada, que tudo isso é coisa da minha cabeça, coisas que eu crio na minha cabeça, que ele não me impede, que eu sou dona da companhia, eu posso chegar lá e sentar e fazer o que eu quiser, mas na prática não é assim. Ele coloca um funcionário lá e ele coloca as ordens para o funcionário fazer e eu chego lá e fico igual uma palhaça. E tipo assim, ele não dá autonomia para mim com os funcionários, entende? Não ter autonomia. Isso. E aí como que eu vou fazer? Qual é o sentimento que vem quando você tem essa crença de insegurança, de medo, de fracasso, de autossabotagem, de não sentir capaz e de não ter autonomia? Quais são os sentimentos que vêm para você? Vem sentimento de insegurança, né? De medo, de não ser capaz, vem sentimento de frustração, de angústia, tristeza, dá vontade de deitar aqui na cama, não sair, ficar dias e dias dentro do quarto, que nada tem, sabe, assim, tem graça, já que eu não posso fazer o que eu quero, entende? Essas coisas. Quando você tem o sentimento de ficar isolada, isso daí influencia na sua saúde também, não influencia? Sim, perco sono, não consigo dormir direito, começo a ter pesadelo. Quais são os pensamentos que vêm, além do pesadelo? Quando você tem sentimento de insegurança, de medo, frustração, angústia, isolamento? Assim, para falar a verdade para você, eu sou uma pessoa cristã, né? Eu creio muito em Deus e eu acredito assim que Deus, né, não deixou, e eu leio muita palavra de Deus, eu oro, mas já veio sentimento na minha mente até de fazer coisas assim, tipo assim, para que eu tô aqui se eu não faço o que eu quero? Tipo assim, se eu não tenho opinião para fazer o que eu quero, para ser quem eu quero ser, o que eu tô fazendo? Então, tipo assim, mas aí quando vem esses pensamentos, Qual o pensamento, o Cida? Já veio pensamentos assim, até de, tipo assim, tirar a vida. Então, só que aí eu repreendo, né? Eu oro, eu repreendo, pego a palavra, leio a palavra, e que eu sei também que, assim, as frustrações e também, assim, o adversário usa também dessas coisas, né? Quando você está deprimida, que você está assim, ele usa também para poder fazer as pessoas fazer essa loucura, né? Então, eu repreendo, eu oro, entende? Então, assim, agora não está passando mais isso, mas já passou. Como você se comunica quando você tem esse pensamento, os pesadelos, esse que você falou agora há pouco, a questão do isolamento, de ficar deprimida? Como você se comunica? Como eu me comunico com o meu marido? Como verbal, não verbal, com atitude, sem atitude, como você comunica? Às vezes eu fico, tipo assim, eu fico calada, às vezes meu marido quer conversar comigo, eu fico dentro do quarto, eu falo para ele que eu preciso de um tempo para mim, tipo Você assim... se isola? Eu me isolo, Uhum. ou então às vezes a maioria das vezes eu me isolo porque eu vou conversar com ele não me entende, ele fala para mim que eu falo para ele assim que eu venho de traumas desde criança, né? Porque assim, meu pai morreu, eu era muito nova, tinha 7 anos, depois eu tive uma história, enfim, vários traumas, e ele fala para mim que eu tenho que parar com essa frescura, que eu sou uma mulher de 30 e poucos anos, e, tipo assim, me comporto como uma menina de 15 anos. Tipo assim, ele não me entende. Então, às vezes eu falei para ele agora, eu falei assim, olha, eu vou colocar você para fazer
Ele falou assim, você tem que parar de ficar fazendo esse curso aí, a gente tem que diminuir as despesas. Eu falei assim, eu estou fazendo um curso de graça e eu não vou parar de fazer o coach com a Yolanda e eu vou colocar você para você ter pelo menos 2 sessões com a Yolanda, porque eu falo as coisas com você e você não me entende, você acha que é frescura minha, mas ela vai te falar e você vai entender, porque elas são profissionais e elas estudaram para isso, então elas entendem de trauma. E aí você vai talvez você pode me entender. Entendeu? Do ficar calada, isolada, mas o que você comunica? Às vezes eu fico calada, isolada, igual eu falei para você, ou então às vezes eu fico agressiva, né? Uhum. Eu fico agressiva com ele, eu falo, sou ignorante, converso com ele de uma forma agressiva, respondo, fico agressiva com a minha filha. Às vezes até alguém passa mensagem para mim, eu respondo a pessoa mal na mensagem. Às vezes as pessoas me ligam, eu não atendo, porque eu falo, não quero falar com ninguém, não quero saber de nada, fico agressiva. E isso influencia em diversas pessoas? Sim. Ok. Aí depois gera um sentimento de culpa, porque eu fiquei agressiva com uma pessoa que não tinha nada a ver, às vezes a pessoa me liga, eu não atendo, às vezes a pessoa me passa mensagem, eu respondo, não tô afim de conversar, não. Eu não tô boa hoje, não tô afim. Depois aí eu volto normal e penso, meu Deus, tipo assim, essa pessoa não tem nada a ver, aí depois eu ligo e falo, falando, desculpa, não estava bem aquele dia, tipo assim, entendeu? Então, é uma série de situações, assim, acontece isso e depois eu faço essas situações, né? Essas situações acontecem onde que eu desconto até de outras pessoas que não tem nada a ver, e aí depois eu me sinto culpada e começo a pedir perdão a todo mundo de desculpa, pedir desculpas, né? Ok. As pessoas que vêm falar comigo, nos dias que eu não estou bem. Vamos lá. Cida, vamos lá. Uma pessoa que tem crenças de insegurança, que autoproteção, medo, fracasso, autossabotagem, não se sente capaz, não tem autonomia, sempre se sente culpada diante das suas ações, tem sentimento de insegurança, frustração, angústia, isola, deprimida, tem pesadelos e tem pensamentos ruins, comunica agressivamente, isola, calada, e também agride pessoas que não têm nada a ver com a situação. Essa pessoa, ela consegue gerar uma empresa? Essa pessoa, ela consegue ter autoestima, consegue trazer clientes, gerar autoridade no trabalho. Essa pessoa consegue multiplicar a renda e ter uma renda de $30 mil por mês, gerando possibilidade de crescimento do seu negócio e trazendo mais novos clientes? Não. A tendência de uma pessoa com essas crenças, com esse sentimento, com esse pensamento, com essa comunicação, se ela continuar agindo dessa forma, como será a vida dela daqui a 6 meses? Eu acredito que se eu não mudar a forma, né, eu vou estar depressiva. Ok. Agora vamos lá. Uma pessoa que gostaria de estar à frente, liderando, fazendo gestão do negócio, crescendo uma empresa, tendo visão de Então, para você ter o autofio, você tem que ter um programa nesse computador. Ô, Lucilene, por favor, você pode ligar o seu telefone aí, seu microfone? Eu vejo quando também. Hoje, desculpa aí. Ela fechou. Aí, a mereceu mesmo. Ué. Entendi, não. Uma pessoa que quer crescer, ter uma renda de $30 mil, ter muitos clientes, mostrar a potencialidade da empresa, ter visão de negócios, como que ela tem que comunicar? Cida, diz para mim.
Tem que ser uma pessoa que tenha segurança, tem que ser uma pessoa que tenha... Tem que ser uma pessoa segura, uma pessoa, primeiramente, uma pessoa segura, uma pessoa confiante, uma pessoa determinada, uma pessoa que tenha foco, uma pessoa resiliente, uma pessoa corajosa, uma pessoa que sabe aonde que ela quer chegar e ela tem determinação, confiança, foco, disciplina para ela chegar lá onde ela tem a meta de chegar e fazer o que tem que fazer. Uma pessoa que comunica segurança, é confiante, é determinada, é resiliente, foca no objetivo, sabe onde quer chegar, é autoconfiante, disciplinada. Quais são os pensamentos que ela tem? Pensamento de vencedora, pensamento de confiança, pensamento de determinação, pensamento de vitória, pensamento de sucesso, pensamento de autoconfiança, pensamento de uma pessoa grande, né? De uma pessoa grande, uma pessoa focada, uma pessoa confiante, uma pessoa que tem segurança, que eu acredito que é isso. E uma pessoa que tem pensamento de vencedora, que é confiante, determinada, vitoriosa, de sucesso, com grandes focos e segurança, quais são os sentimentos que ela passa a ter? Passa a ter sentimento de alegria, pensamento de alegria, pensamento de paz, pensamento de vitoriosa, pensamento de amor, né? Pensamento de paz, pensamento de alegria, pensamentos bons, né? Ela passa a ser grata também? Assim, eu acho que uma das primeiras coisas, né? Assim, pensamento de gratidão, pensamento de gratidão, pensamento de vitoriosa, pensamento... será que eu estou meia... Não estou entendendo direito? Sim. Quando você sente alegria, paz, gratidão, sente que é uma mulher vitoriosa, sente que é uma mulher amada, como você passa a se comunicar? Não, quais são as crenças que você passa a ter? Crenças de... Quando eu me sinto assim, que eu posso conseguir fazer o que eu quiser, assim, dentro do meu objetivo, né? Eu passo a ter crença de... A comunicação que eu tenho com meu marido, primeiro que eu tenho a comunicação, né, de amorosa, eu sou carinhosa com ele, eu trato ele bem, eu trato minha filha bem, trato todas as pessoas bem, eu respondo as mensagens, eu atendo as pessoas quando me ligam, eu passo mensagem para as pessoas, incentivando as pessoas, para elas não... Aí você tem uma crença de quê, fazendo isso? Uma crença de vitoriosa. Vitoriosa. Mais o quê? Uma crença de gratidão, né? Uhum. Uma crença que eu sou pertencente, que eu sou pertencente, que tem pessoas que me amam, né? Uma crença de importância, que eu sou importante. Uma crença de uma pessoa amada, que eu sou amada. Uma crença que eu sou respeitada. Uma crença que eu sou uma pessoa de confiança, que as pessoas confiam em mim, confiam nas minhas ideias. Faço ter essas crenças quando eu... Agora, vamos lá, Cida. Uma pessoa que pode fazer o que quiser, que é vitoriosa, que é grata, que ela é pertencente, que é uma pessoa importante, amada e respeitada, que transmite
sentimento de alegria, de paz, de vitória, de gratidão, que tem os pensamentos de vencedora, determinada, vitoriosa, de sucesso, autoconfiante, focada no objetivo e segura, comunica segurança, confiança, resiliência, foco no objetivo e sabe aonde quer chegar e é disciplinada. Uma pessoa com todas essas características, ela consegue crescer uma empresa, ela consegue ter um leque de clientes, um leque de oportunidades, ela consegue ser visionária com os seus negócios, ter uma equipe na sua empresa, fazer a sua empresa ter um rendimento com resultados exponenciais e ter uma renda de $30 mil por mês? Consegue. Agora eu te pergunto, quando eu te perguntei as características, os pensamentos e os sentimentos da questão de onde você quer chegar, você teve tanta facilidade de falar e você foi falando assim, diversas coisas. Por que essas coisas, essas crenças e sentimentos tão ínfames que hoje você vem trazendo para a sua vida está te prendendo a ser essa mulher que está dentro de você? Porque tudo isso que você disse para mim, eu vou mandar para você lá no seu privado, anotei tudo aqui, todas essas crenças, esses sentimentos, esses pensamentos, essa comunicação está dentro de você, gritando para se tornar a empreendedora que você é, o nível que você quer chegar, a empresa que você quer gerir e trazer um resultado exponencial para dentro do seu negócio, da sua empresa familiar. E eu te pergunto, quando você vai passar a ter essas crenças, a ter esses sentimentos, a ter esses pensamentos e a ter essa comunicação, porque a mudança depende de mim, não depende do outro. Para onde você quer chegar? Eu estava lendo eu estava lendo aquela revista sobre achar criança, né? Que a Yolanda colocou no vídeo, no grupo, e eu assisti o vídeo, né? Também daquela moça falando sobre a criança que está dentro da gente. E aí hoje eu estava andando ali fora peguei o meu cachorro e fui andar ali com ele. E, de repente, me deu uma vontade, assim, de chorar. E eu sentei lá fora. E comecei a chorar. Fiquei sentada lá. E comecei a chorar. E eu não sei, mas eu percebi que tudo isso que me atrapalha de ser quem eu quero ser é aquela criança que está lá 7 anos, quando meu pai morreu. E assim, a proteção do pai que eu não tive, a segurança do pai que eu não tive. Cida, para mim, o seu pai está vivo hoje? Não, ele já morreu. Ele morreu, tinha 7 anos. Ok. Então, foi a percepção que eu tive, sabe, Mary? Agora, vamos lá. Essa mulher que teve toda essa trajetória de vida, que tinha o próprio negócio, que sempre geriu, sempre foi uma empreendedora, uma mulher forte, determinada, que sabia o que quer, e que, por algum motivo, abriu mão de uma coisa que você gostava em prol de outra, que pode ser muito boa também. Agora, o que você pode... Você já começou o processo de coach com a Yolanda? Já.
ela vai trabalhar isso com você fortemente. Agora, vamos lá. Essa mulher que quer crescer a empresa do marido, que trouxe todas essas características para mim aqui, ela está na minha frente. O quanto você está disposta, sinceramente, a fazer isso reinar fortemente dentro de você, diante da sua fé, do que você acredita, para mudar esse cenário que vocês estão vivendo hoje, e crescer essa empresa, crescer os seus negócios, comunicando, pensando e agindo. Você precisa, você falou aquela hora pulando. Diz para mim. Eu preciso ter segurança, né, Meira? Eu preciso ter segurança, eu preciso ter autonomia, eu preciso voltar a ser a Cida que eu sempre fui. Eu preciso, porque lá atrás, no passado, eu só o que eu percebo que aconteceu comigo é que no Brasil, eu era uma pessoa empreendedora e eu não deixei de ser, eu sou a mesma pessoa. O que acontece é que eu cheguei aqui nos Estados Unidos e o convívio das pessoas que eu passei a ter e eu coloquei uma venda, né, nos meus olhos, umas fendas nos meus olhos, e aí fiquei naquilo ali tudo, mas na verdade eu trabalhava em uma coisa que eu não gostava, porém fazia bem feito, porque eu acho que tudo que a gente tem que fazer bem feito, mas eu estava lá limpando casa, mas eu tinha um monte de ideia na minha cabeça. Então, quantas e quantas vezes que eu acordava à noite com um monte de ideia, tem meus cadernos aqui tudo anotado, então assim, eu ligo para minhas amigas e falo para elas assim, fulana, eu vou na casa de uma pessoa, assim, isso é naturalmente, né? Eu comecei a observar depois dos cursos que eu comecei a fazer, porque antes eu não percebia. Eu falo para a pessoa assim, eu vou lá e como um bolo, e aí o bolo da pessoa é bom, e eu falo, me fala uma coisa, por que você não começa a vender bolo? Às vezes a pessoa saiu do trabalho, estava trabalhando e tinha saído do trabalho e está lá sem uma renda. E eu falo para a pessoa, seu bolo é maravilhoso, começa a vender seu bolo. E aí eu já dou ideia para a pessoa, eu falo, você pode fazer bolo E aí a pessoa fala assim, menina, você acredita que eu fiz um curso lá no passado e eu amo fazer bolo, só que eu cheguei aqui, comecei a limpar a casa e tive um filho, e aí agora eu saí do trabalho, bababá. E eu falo, então, começa a fazer o bolo, aí você pode fazer bolo de aniversário, você pode fazer bolo para casamento, você pode fazer cupcake, você pode... Então, agora trazendo essa comunicação para a Cida, o que a Cida falaria para ela? O que eu falaria para mim é tipo assim, as coisas que eu falo para as pessoas, eu tenho que parar de ficar falando, porque eu falo para as pessoas, dou ideia, as pessoas vai lá, faz, ganha dinheiro, e eu fico aí. Eu tenho que começar a falar para mim mesma, Cida. O que você falaria para mim? Isso, fala para mim. Você é capaz, você é empreendedora, você sabe lá negociar com o cliente, vai lá. Tipo assim, começa a tomar frente das coisas, para de ficar falando, para de deixar as crenças que está te impedindo de crescer, para de colocar o seu marido, colocar a responsabilidade no seu marido, e coloca a responsabilidade sobre você também, porque ao mesmo tempo também, Meira, eu percebo que o que está acontecendo assim agora, né, veio isso assim na minha mente, é o orgulho que está me atrapalhando, entendeu? Porque quando eu penso assim, eu vejo as coisas lá na frente, eu falo, se eu for lá para a empresa, começar a trabalhar, e aí o que vai acontecer? A gente vai fazer um website, né, para a empresa, a gente vai colocar a empresa no Google, os clientes vão começar a procurar, a gente vai fazer um Instagram profissional, a gente vai fazer um Facebook profissional, e aí eu vou pegar os clientes, vou colocar os clientes no meu celular também, para eles ligar tanto para o meu marido como para mim. Eu vou aprender a ler planta, eu também vou lá nos clientes também. Por quê? Porque a gente pode crescer a empresa e de acordo vai crescendo. Se o meu marido não der conta de ir em 3 apontamentos, 4 apontamentos no dia, ele pode ir em 2 e eu em 2. Então, tipo assim, eu preciso aprender a ler planta. E eu preciso, tipo assim, parar de ficar falando essas coisas que eu falo para os outros e começar a falar para mim. Você é capaz, você sabe ir lá negociar com o cliente, pegar o trabalho, dar o preço. Você não sabe agora esse trabalho de spray foam.
Mas você pode aprender, porque você é empreendedora, você negociava lá no Brasil. Então, você tá é vendo? mesmo. Você está vendo como que mudou a comunicação agora? Quando começou a falar para você, tirar a justificativa da outra pessoa? Fecha os seus olhos, Cida. Feche os seus olhos. E eu quero que nesse momento você busque a palavra vitória. Busque a palavra vitória